Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Bom, hoje eu decidi gravar esse vídeo falado com vocês. Como nós vamos trabalhar com volume de água, então eu andei pesquisando e vi que a gente precisa falar um pouquinho sobre a economia e a preservação da água, não é? Porque a gente gasta muita água no nosso dia a dia e não pensa na preservação, no futuro. Aí, pesquisando umas atividades num site educativo, tinha uma sugestão de aula falando sobre um site chamado Pegada Hídrica. Aí eu fui lá dar uma pesquisada, inclusive eu fiz uma seleção de um texto e coloquei aí na aula para vocês lerem. Então vocês vão clicar nesse arquivo, vão ler, é uma página e meia, eu acho, duas páginas, são duas páginas. Vocês vão ler e vão responder 3 perguntas que eu deixei aí, tá bom? O que a gente pode fazer para economizar água e melhorar, né? Quanto de água é gasto para produzir um smartphone? O que é um smartphone? Nosso celular, né? Por quê? Eu perguntei para minha filha ontem, eu falei assim, filha, você sabe o que é água invisível? Aí ela falou assim para mim, mãe, a água é invisível. Falei, não, a água é incolor, não é? São as propriedades da água que a gente trabalhou lá na quinta série, no sexto ano, em ciências. A água é incolor, inodora e insípida, né? Insípida sem gosto, inodora sem cheiro e incolor porque ela tem que ser transparente. Mas ela não é invisível. O que é invisível? Invisível é uma coisa que a gente não vê. Aí ela falou, é mesmo? Ela falou, então é o vapor de água que a gente não vê. Eu falei, não, não é. O que é a água invisível, gente? A água invisível é aquela água gasta para produzir um bem de consumo que chega no comércio pra gente, por exemplo, como essa blusa que eu tô usando, o óculos que eu tô usando, um brinco, um sapato, um pote de cozinha, a caixinha de leite. Tudo, para produzir tudo isso, é gasto água. Nesse texto eu coloquei algumas coisas aí. Não é que eu estou perguntando, que vocês vão ter que dar uma pesquisadinha na internet, mas eu coloquei alguns aí para produzir alguns tipos de alimento, como arroz, açúcar. Mas não é só ir lá plantar arroz, colher o arroz, colocar no saco e vender. Não é assim, né? Será que como que produz uma roupa? Planta o algodão, colhe o algodão, produz o tecido, tinge o tecido, costura, lava o tecido porque ele encolhe. E a água gasta para tudo isso? Para os parafusos, para as peças de metal, para um fogão, para uma geladeira. Então, muita água potável, água doce, boa para consumo, é gasta para produzir esses produtos que chegam até a gente, na nossa casa, no mercado, nas lojas. Então, isso é chamado de água invisível. Então, se a gente consumisse menos, com certeza nós economizaríamos, né? Porque as pessoas têm o hábito hoje em dia de comprar as coisas e se desfazer com facilidade. Joga fora, compra um novo. E a água vai sendo gasta. Por exemplo, a carne. Eu parei para pensar, eu falei, gente, quanto de água é gasto para carne de boi chegar no mercado? Porque eles matam um boi, separa a carne, corta, lava, tira o couro, lava o couro. As empresas que produzem couro poluem rios. Então, porque tem produtos químicos, a gente tem que ter esse pensamento consciente de preservação, porque se eu comprasse um peixe para ele chegar no mercado pra gente, ele polui muito menos, porque a pessoa pesca, limpa o peixe e o peixe está pronto para consumo. Não precisa tirar o couro do peixe, lavar o couro. Não, a gente assa, frita o peixe com couro, não é mesmo? Com a pele dele, tira as escamas. E então, para que a gente possa consumir uma carne de peixe ou uma carne de frango, se você mata uma galinha limpa, você gasta muito menos água do que para consumir uma carne vermelha. Sem contar que a carne vermelha demora muito mais no nosso organismo para fazer digestão. Então, a carne vermelha, que é o que a gente mais consome no Brasil, realmente ela prejudica muito mais o meio ambiente. Primeiro que para ter um gado, você corta árvores, né? Você faz o quê? O desmatamento.
Aí, para essa carne chegar no mercado, o tanto de água que vai. Então, realmente, a gente observa que o ser humano caminhou para o pior lado, né, de destruir mesmo o meio ambiente, degradar. Eu li nesse site da Pegada Hídrica. Pegada hídrica, gente, não é um site, não. Pegada hídrica é um termo que significa toda a água doce gasta para que um bem de consumo chegue até você, consumidor. Então, você pode calcular a sua pegada hídrica. Tem uma fórmula lá de tudo que você faz. Então, cada bem de consumo tem uma pegada hídrica e nós também temos, né? Então, achei muito interessante. Então, para introduzir o conteúdo volume de água, que nós vamos calcular o volume de água de um pote, de um recipiente, de uma caixa d'água, de uma piscina, mas e o volume de água que nós estamos gastando, que nós estamos desperdiçando no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, fica aí, não é para você falar para sua mãe que ela não pode mais comprar carne, não é isso. É só para a gente ficar consciente, porque tudo isso que a gente está vivendo hoje é para a gente ficar em casa, para a gente se cuidar, para a gente pensar na limpeza, na forma como a gente vivia e que a gente tem que cuidar do nosso planeta, né? Em algum lugar lá eu li falando que se a gente continuar, o ser humano, a viver no ritmo que nós estamos, nós precisaríamos de um planeta Terra e meio. Ou seja, estamos destruindo mesmo o planeta Terra. Então vamos pensar, vamos analisar. Então é um texto reflexivo para vocês lerem, responder 3 questões, inclusive a perguntinha que eu tô falando sobre quanto de água é gasto para produzir o nosso smartphone. Aí a cada 2 anos tem gente que quer trocar de celular. Aí o que ela faz com aquele celular? Joga lá no armário, né? Eu, sempre que eu compro um celular na minha casa, a gente vai repassando. Então, meu marido compra um, passo dele para mim e a gente vai trocando. Nunca compramos para todo mundo, né? Sempre alguém tem um celular melhor. Então, a gente vai fazendo isso até mesmo por questões econômicas, não era por questões de preservar meio ambiente, não, eu nem sabia. Era por questões econômicas mesmo. Como meu marido trabalha, por exemplo, mais com celular, ele compra e passa dele para mim, que eu não trabalho com celular. Hoje eu trabalho com celular, não é? Mas fica aí esse pensamento para a gente analisar, pensar e a gente possa se tornar um ser humano melhor, tá bom? Um beijo, tô com saudade de vocês. Estudem e se dediquem. Beijos!